Tao Te Ching. No primeiro verso, Lao Tzu nos lembra que o Tao não pode ser totalmente explicado, que aquilo que dá origem a tudo está além das palavras, além dos nomes. Agora, vamos sentir o segundo verso. Feche os olhos, se puder, e respire profundamente comigo. Verso 2. Quando todos reconhecem o belo como belo, o feio já existe. Quando todos reconhecem o bem como bem, o mal já existe. Assim, ser e não ser nascem juntos. Difícil e fácil se complementam. Longo e curto se definem mutuamente. Alto e baixo dependem um do outro. Som e silêncio se harmonizam. Antes e depois seguem um ao outro. Por isso, o sábio age sem forçar, ensina sem palavras, permite que todas as coisas surjam sem se apropriar delas. Ele realiza sem apego, atua sem se identificar com a ação. E justamente por não se apegar, nada lhe é tirado. Como eu vejo este verso e como eu aplico na minha vida. No segundo verso, ele nos mostra como esse Tao se manifesta na experiência humana, através da dualidade. É aqui que o caminho deixa de ser apenas contemplação e passa a ser vivência. Quando Lao Tzu fala da dualidade, ele não está falando apenas de opostos morais ou psicológicos. Ele está falando da estrutura da própria criação. Antes de tudo existir, havia o nada. E do nada surgiu o tudo. No momento em que o tudo se manifesta, nasce a experiência da separação. Não como erro, mas como escola. Ser e não ser. Luz e sombra. Som e silêncio, tudo nasce junto. A dualidade não foi criada para nos aprisionar, mas para que a consciência pudesse se reconhecer, escolher e amadurecer. O problema, a gente, começa quando esquecemos que os opostos não são inimigos. E passamos a lutar contra eles. Ah, que cansaço que dá, não é? Eu ainda vivo esse aprendizado. Não falo daqui como alguém que chegou. Falo como alguém que observa. Entra em conflito às vezes, sai do centro e depois retorna. Quando eu entro na dualidade, eu sinto no meu corpo. Minha energia muda. Às vezes surgem dores, tensões.
um cansaço que não é físico. É como se eu me afastasse do meu eixo. E só depois, quando eu aquieto o coração, eu percebo que poderia ter agido diferente. Isso não me diminui. Isso me humaniza. Quando estamos presos à dualidade, vemos apenas um lado da circunstância. E enquanto olhamos apenas um lado, o outro se opõe com força. Cria-se o atrito, cria-se guerra interna e externa. Mas quando começamos a ampliar o olhar, gente, quando conseguimos ver mais de um lado, sem precisar concordar, algo profundo acontece. A força contrária perde intensidade. Não porque desaparece, mas porque deixa de ser combatida. Não tem fricção. Aquilo que negamos ganha poder. Aquilo que vemos, acolhemos e integramos se transforma. Existe em nós uma consciência mais íntegra. Uma essência que nunca se fragmentou completamente. A espiritualidade chama isso de mônada. Mônada. Podemos entender a mônada como o nosso núcleo da consciência, que se expressa em múltiplas experiências ao mesmo tempo, em diferentes dimensões, diferentes níveis de realidade. Assim como existe eu, Patrícia, aqui, vivendo nesta dimensão, existem outras Patrícias vivendo em outras experiências, em outros planos, em outras vibrações. Para quem nunca entrou nesse tipo de estudo, isso pode soar estranho. Mas quem consegue compreender a reencarnação, começa a perceber que a consciência não está limitada a uma única vida, nem a um único plano. Nada disso é isolado, gente. Quando essa Patrícia aqui age a partir do medo, do ódio ou da inconsciência, isso reverbera nessas outras expressões da mesma consciência em outras vidas, em outras dimensões. Eu atrapalho o processo de minhas outras mônadas se eu faço algo ruim. E quando alguma dessas outras expressões se desequilibra, isso também me afeta. No fim, estamos todas conectadas. O objetivo não é permanecer fragmentado. O objetivo é a reunificação. Cada aprendizado, cada escolha mais consciente, cada vez que saímos da dualidade e retornamos ao centro, ajuda essas partes a amadurecerem. Até que, em algum nível, essas consciências possam se reunir novamente e retornar à fonte, ao todo. Gente, a roda da Sansara não é castigo, como alguns falam. É movimento, é aprendizado em espiral. E o Tao nos ajuda justamente nisso, a limpar, integrar e amadurecer, sem forçar. Nesta nova fase da Terra, o amor deixa de ser apenas um valor moral e passa a ser um critério vibracional. Não por julgamento, mas por coerência. A dualidade continua existindo, mas já não precisa governar. E cada vez que escolhemos não reagir automaticamente, cada vez que escolhemos observar antes de julgar,
Cada vez que lembramos do todo que somos, a reunificação avança. Mesmo quando tropeçamos, tudo bem. Mesmo quando precisamos recomeçar. O tal não exige perfeição. Ele pede presença. Deixo aqui um mantra para vocês. Respire profundamente comigo. Eu me lembro do todo que eu sou. Eu solto a dualidade. Eu caminho no amor consciente. Eu honro todos os lados. Eu integro, não combato. Eu retorno ao centro. Eu me lembro do todo que eu sou. Eu solto a dualidade. Eu caminho no amor consciente. Eu honro todos os lados. Eu integro, não combato. Eu retorno ao centro. Meus queridos, estamos vivendo um grande movimento de mudança na Terra. E às vezes, tudo o que alguém precisa é um pequeno impulso de consciência. Se esse vídeo foi esse impulso para você, permita que ele chegue a outras pessoas. Quando você compartilha, comenta ou acompanha o canal, o YouTube entende que esse conteúdo precisa se espalhar. E assim, cada um de nós contribui com a luz que é possível agora. Namastê a todos. E até o próximo vídeo do verso 3.